Nasal, né, pessoal? A gente não pode esquecer. Eu sou a louca da lavagem, o pessoal não aguenta mais me ver falar sobre isso, mas é a única medida que a gente tem. As bactérias, as outras doenças, a gente sempre tem um medicamento que a gente vai poder utilizar e que vai amenizar aquela doença. E só de tu ter uma medida para melhorar aquela doença, já fica mais confortável. Os pais têm bastante isso, né, de querer fazer alguma coisa, porque sentar e esperar o vírus é ficar o ano inteiro sentado do jeito que é aqui no nosso inverno, né? Em pronto atendimento, queixa até no consultório é a tosse, doutor, é uma tosse que é persistente e que meu filho não melhora, ele vive com tosse. A tosse que impossibilita dele dormir bem, a tosse Piora que deixa o pai acordado de madrugada. Quando deita. Exatamente. O padrão é aquela historinha que a gente ouve com grande frequência, assim, né, nas nossas consultas. E eu acho que é muito importante entender que a lavagem nasal, a diminuição da secreção dessas vias aéreas, faz com que melhore os sintomas da tosse. Então, a lavagem nasal, além de todos esses benefícios de prevenção, respirar melhor, também atua na tosse. E evita da gente ficar usando medicações que não têm indicação nos quadros virais, que não tem evidência científica de melhora, né? Os corticoides, os xaropinhos de tosse, né? E, inclusive até o uso do mel em crianças que não têm idade adequada, né? Que os pais, eles procuram uma resposta milagrosa. Sim, no inverno agora, voltando lá na nossa perguntinha inicial de como prevenir isso tudo, não só o vírus essencial, como prevenir doenças respiratórias, né? Vamos evitar o frio, além de ser a sazonalidade dos vírus, é em função de aumentar a aglomeração, as pessoas vão mais em lugar fechado. O que faz ficar doente é lugar fechado com outros vírus, não o frio, né? Então vamos pro parque mesmo no frio, no inverno, vamos para lugar aberto, vamos passear. Falando de doenças de base também, então falei de muitas infecções virais, né, tudo, mas a gente tem que reconhecer quando de fato não são só infecções virais. Às vezes as famílias chegam dizendo, ele tá tossindo há 4 meses, sem parar. A tosse piora quando, de fato, daí muda a temperatura, ou tem contato com fumaça, ou outras perguntas que vão nos fazer pensar mais em asma. E aí, essa tosse, não associada a quadros virais, não necessariamente vai melhorar com as medidas que a gente está falando de resfriado ou de bronquiolite. E aí é importante que o pediatra que acompanha a criança, ou se a família não tem um acompanhamento legal, que busque esse acompanhamento com alguém que te escute, identifique, opa, isso já não é mais dentro do esperado. E essa tosse persistente por 2, 3, 4 meses pode ser asma, ou pode ser uma rinite que não está bem tratada. Então, identificar doenças de base que estão piorando. Oi, gente! Vamos começar então mais um episódio do nosso Café com Canguru, o nosso podcast lá da Clínica Recanto Canguru. Somos uma clínica transdisciplinar aqui em Porto Alegre de pediatria, e como clínica transdisciplinar com profissionais de diversas áreas, rola muita troca lá entre a gente, né? E foi pensando em trazer às famílias e também aos profissionais que nos acompanham essas trocas que a gente criou o Café com Canguru, né? Porque é muito café lá naquela cozinha e muita discussão de caso, muita discussão de temas legais. Então a gente quis trazer isso para vocês. E agora a gente está voltando então com mais um episódio. Eu queria lembrar para vocês que a gente está no YouTube. Acompanha a gente lá, segue, ativa o sininho para receber os episódios novos. A gente está também no Spotify. E acompanha a gente lá no Insta, @recanto.canguru. Lá a gente está sempre colocando sobre os próximos episódios e, inclusive, formas de vocês participarem. Como hoje a gente abriu caixinha e vai responder aqui algumas perguntas de pessoas que seguem a gente lá. Aqui comigo hoje, né, tem 3 colegas lá da clínica. E eu vou pedir que elas se apresentem. Vou pedir primeiro para a Júlia se apresentar, porque hoje, dia 13, lançamento desse episódio, é o primeiro dia de atendimento da Júlia lá conosco, nossa pneumo. Se apresenta então, Júlia.
Oi, pessoal, eu sou Júlia, eu sou a nova pneumologista pediátrica do Recanto, com muito carinho, muita vontade de trabalhar e atender todos vocês. Eu sou também preceptora das residências do Hospital de Clínicas de Porto Alegre e do Hospital da Criança Santo Antônio e faço doutorado, já fiz mestrado, faço doutorado hoje com foco em pneumonia, é o tema que eu estou estudando e acho que vai ser um tema bem legal da gente conversar hoje. Oi, gente, eu sou a Milena, eu sou pediatra generalista, atuo basicamente em consultório nos dias de hoje, atendo também, sou pedi no Recanto Canguru, também faço consultório e também a parte do pronto atendimento 2 vezes por semana e também atuo em Canoas, em 2 clínicas pediátricas por lá. Oi, pessoal, meu nome é Maiara, eu sou pediatra, atendo em consultório no Recanto Canguru, na área de pronto atendimento, estou aos pouquinhos iniciando a área de atendimento mesmo, de consultório. Atendo no Instituto Crescer Bem e também atendo em plantão. Dou plantão em São Jerônimo e também no Santo Antônio. Prazer, gurias, receber vocês aqui. Obrigada. Então, né, temos a pneumo, temos 2 pediatras gerais de consultório e de emergência. E qual que é o nosso tema hoje, então, né? O tema de hoje são as doenças de inverno. A gente está lançando esse episódio no dia 13 de junho, a gente está no auge do outono, chegando inverno, né? E inverno e frio igual a emergências lotadas. Mas como que a gente pode evitar as emergências se de fato as crianças ficam doentes nessa época, né? Então a ideia aqui é hoje a gente conversar sobre isso. Primeiro, eu dividi essa pergunta, a resposta para essa pergunta em 3 tópicos, né? Então, como evitar as emergências? Primeiro, prevenindo as doenças, né? Sabendo quando buscar as emergências e tendo serviço de referência que a gente não precise apelar para a emergência, tá? Ao longo da semana, a gente abriu caixinha lá no nosso Insta, algumas mães mandaram suas dúvidas. Então, ao longo da nossa conversa, eu vou trazendo essas perguntas para a gente responder, tá? Então, entrando no primeiro tópico da prevenção, né? Prevenção do quê? Quem são os vilões, né, dessa época de frio? Basicamente, questões de pneumo, né, Júlia? Crise de falta de ar, por asma, por pneumonia, aquelas doenças, aquela ranheira toda, né? Vírus. As famosas IVAs, a virose e tudo mais. Então, para prevenir elas, vamos falar primeiro, assim, de como prevenir essas infecciosas, né? Esses vírus e bactérias. Acho que a primeira coisa importante a gente saber que 10 a 12 infecções virais por ano, no primeiro ano de escola e nos primeiros anos da criança, são a estatística. Então, é o esperado. E cada uma pode durar 14 dias. Quando eu falo isso em consultório, as famílias abrem o olho, né, se apavoram, mas é importante a gente saber que essa é a média, que vai ter crianças que vão ter, infelizmente, mais que 10 ou 12, e outras vão ter um pouco menos. Então, uma infecção viral por mês está dentro do esperado. Estatisticamente também, pensando, a gente tem que 1 a 5% complicam com infecção bacteriana. Então, se a gente for fazer um cálculo, é menos de 1 por ano que vai precisar de antibiótico, tá? Que seria para infecções bacterianas, dessas infecções. Então, apesar de ser muito desgastante, muito cansativo, a criança sempre gripada, sempre doentinha. Sempre ranhenta. Sempre ranhenta. Com tosse. É importante frisar que a vacinação é importante para todas as crianças, está aberta para o público em geral. Então, pais também não deveriam pegar influenza e passar para os seus filhos. Então, é legal vacinar todo mundo que puder. Deve vacinar. E que infecções leves, um resfriado, um nariz correndo, que muitas famílias vêm nos dizendo: não fiz a vacina porque estava com o nariz correndo, tá há semanas com o nariz correndo. Isso não contraindica a vacinação. Então, a melhor forma de prevenir infecções virais, que são essas 10 a 12 por ano que as crianças tendem a ter, são campanhas de vacinação. Tem alguns vírus que a gente não tem vacinas ainda. E aí, para esses, entram as outras medidas, né? Como a lavagem nasal, né, pessoal? A gente não pode esquecer. Eu sou a louca da lavagem. O pessoal não aguenta mais me ver falar sobre isso. Mas é a única medida que a gente tem.
As bactérias, as outras doenças, a gente sempre tem um medicamento que a gente vai poder utilizar e que vai amenizar aquela doença. E só de tu ter uma medida para melhorar aquela doença, já fica mais confortável. Os pais têm bastante isso, né? De querer fazer alguma coisa, porque sentar e esperar o vírus é ficar o ano inteiro sentado do jeito que é aqui no nosso inverno, né? Mas a lavagem nasal, a higiene do nariz é a coisa mais importante. A medida, claro, após a vacinação, que é o que a gente tem disponível para fazer, e eu falo que é bom, bonito e barato. Existem diversas formas da gente higienizar o narizinho das crianças. Para cada faixa etária, a gente tem um tipo de recomendação, mas o que é imprescindível é aquela higiene rotineira do narizinho. Todos os dias fazer higiene do nariz, habituar a criança antes que chegue o inverno e a gente tenha que, né, pegar a criança à força e fazer a higiene nasal. Então, é bom que eles estejam habituados e eles não gostam, tá, gente? Não é aquilo, meu filho colabora, então eu vou fazer. A gente vai ter que fazer apesar do protesto das crianças, porque é um tratamento, assim como qualquer outro. Perfeito. Então, né, no dia... Esses 10 a 12, desculpa. Não foi nada. Não, era só dizer que no dia, rotineiramente, uma vez ao dia, 2 vezes ao dia, tá tudo bem. Mas quando eles estão catarrentos e secretivos, fazer 1, 2 vezes ao dia não adianta. A gente tem que lavar muito mais o narizinho deles. Eu sempre, esses 10 a 12 quadros que a Júlia comentou, né? São quadros virais que a maioria das vezes é uma famosa IVAS, infecção de via aérea superior. Todos os sintomas, as complicações, tudo vem em função da secreção. Então, a gente tem que combater a secreção. Ai, doutora, quantas vezes eu posso fazer o soro? Inúmeras. O que não pode estar ali é a secreção, né? A criança vai tossir por conta da secreção, a criança vai ficar inapetente em função da secreção, vai respirar mal. Então, higiene nasal é fundamental. Congressos de pediatria, gente. Congressos de todos os pediatras renomados do mundo apresentando lá para um monte de gente. O que tem de evidência científica para resfriado comum? Higiene nasal. E mel, que pode ajudar também naqueles que já têm idade para usar. Mas higiene nasal é fundamental. E a higiene nasal pode até haver alguma controvérsia em função de que pode ir pro ouvido, mas o risco-benefício tem que tirar a secreção de lá. E aí é fluxo, né? Fluxo de soro, volume de soro e menos pressão. Exato, isso que a Antônia trouxe é muito legal, porque às vezes as famílias têm medo de fazer a lavagem, mas vai pro ouvido. A gente quer fazer baixa pressão, quer dar mais volume, tirar essa secreção. Lembrem que eu falei, eu gosto de dados, tá? Então, vou trazer várias vezes aqui. Que 1 a 5% podem complicar com uma sobreinfecção bacteriana. Antes dos 2 anos, a principal sobreinfecção bacteriana de um resfriado é a otite. E para evitar a otite é causada porque acumula essa secreção para trás numa criança pequena, que tem o ouvido e o nariz ainda muito próximos, e essa secreção é a que a gente não tirou com a lavagem. Então, a principal forma de evitar é a lavagem nasal. Então, antes de querer encher a criança de remédio, que com baixa evidência científica, a gente tem que fazer o que tem evidência. Apesar de ser desgastante, apesar de ser cansativo e que, como a Milena falou, a criança no início não vai gostar, não vai querer. Mas depois que eles se acostumam, eles mesmos entendem que respiram melhor. Tem vários pacientes, as mães me dizem, se eu tivesse feito isso nos meus filhos mais velhos, teria sido melhor. Ou depois que ele acostumou, agora ele pede quando ele tá com a nariz. Entende que aquilo Exato. Vai melhorar. Né? Então, é muito legal quando a criança já entende depois da briga e consegue ver que melhora a respiração. E eu acho que é importante também entender o papel da lavagem nasal na tosse. Muitos pais veem uma das queixas mais frequentes em pronto atendimento, queixa até no consultório, é a tosse, doutor, é uma tosse que é persistente e que meu filho não melhora, ele vive com tosse. A tosse que impossibilita dele dormir bem, a tosse que deixa o pai acordado de madrugada. Quando deita. Exatamente. O padrão é aquela historinha que a gente ouve com grande frequência, assim, né, nas nossas consultas. E eu acho que é muito importante entender que a lavagem nasal, a diminuição da secreção dessas vias aéreas, faz com que melhore os sintomas da tosse. Então, a lavagem nasal, além de todos esses benefícios de prevenção, respirar melhor, também atua na tosse. E evita da gente ficar usando medicações que não têm indicação nos quadros virais,
que não tem evidência científica de melhora, né? Os corticoides, os xaropinhos de tosse, né? E, inclusive, até o uso do mel em crianças que não têm idade adequada, né? Que os pais, eles procuram uma resposta milagrosa, né? Em algum momento ali a Júlia falou 3 palavrinhas, tá? Que formam um nome de um bichinho muito indesejado nessa época, que é o vírus sincicial respiratório. O vírus sincicial respiratório é o principal causador da bronquiolite. Então, eu queria trazer agora para a mesa essa doença tenebrosa dessa época também. E justamente porque ela veio em várias das nossas perguntinhas, né? E eu acho até que eu já vou adiantar todas. Uma mãe só falou assim, falem sobre bronquiolite. A questão da... Então, assim, antes disso, não vou adiantar todas. O que é a bronquiolite? A bronquiolite, conceitualmente, é o primeiro episódio de sibilância, de chiado, em um bebê menor de 2 anos, uma criança menor de 2 anos, causada por uma infecção viral. Então, é um bebê que tem um pulmão ainda pequeno, imaturo, e que acumula muita secreção, o que seria um resfriado para nós e para as crianças maiores, acaba dando chiado no bebê. Vamos contextualizar chiado, porque eu escuto muito, doutora, meu bebê tá com chiado. E aí eu vou escutar o pulmãozinho e não tá com chiado, né, gente? Então, a diferença, popularmente, o chiado foi descrito da forma errada. Todo mundo acha que o bebê chia e o mais comum é o bebê não chiar, né? Então, aquilo que os pais relatam pra gente que é o chiado, usualmente é o ronco de transmissão, que é aquele tipo de secreção que quando a gente palpa o peitinho do bebê ou as costinhas, a gente sente aquela vibraçãozinha. Isso é secreção livre, solta na via aérea, por isso que ela ressoa e por isso que a gente consegue palpar. Mas o chiado, ele tipicamente é auscultado pelo profissional de saúde com estetoscópio. Então, para a gente escutar o chiado sem o bebê realmente, sem estar examinando o bebê, é porque é uma situação mais grave, que o bebezinho está disfuncionado, com esforço respiratório. Então, tipicamente, o que é reconhecido pelas famílias como chiado, na maioria das vezes são roncos de transmissão, que é secreção respiratória que a gente consegue sentir porque está solta na via aérea superior. Perfeito, foi muito bom a Milena trazer isso, porque é bem comum ter essa dúvida mesmo. Então, geralmente o chiado, o que eu peço quando chegam em consulta comigo é, eu acho que é chiado. Tá, mas quando alguém examinou, alguém te disse que chiava, né? Quando você foi na emergência, falaram chiado? Falaram. Ok, aí eu aceito, né? Então, isso é legal da gente ver. Porque a secreção no nariz, a secreção que a gente vem falando, ela causa ronco. E às vezes a família põe a mão no tórax, perto do pulmão, e sente essa vibração. E isso não necessariamente é do pulmão. É a secreção causando a vibração. Mas na bronquiolite, quando é chiado, que é o sibilo, é aquele barulhinho fino que parece uma chaleira apitando, parece um gatinho miando, isso pode trazer mais desconforto para o bebê respirar. Então, sinais que a gente tem que ficar atento na bronquiolite é quando o bebê começa com esforço para respirar. Então, costelinha entrando, pescocinho afundando, se esforçando mesmo para respirar. Respiração mais rápida. Exato. Eu gosto daquele barulhinho, desculpa, que eles ficam fazendo, que é difícil de botar o ar para fora, né? Então, a gente percebe que eles respiram... Aquela dificuldade de colocar o ar para fora, isso é um sinal de comprometimento do pulmão. Aí esse é legal ficar alerta também. Esses sinais, gente, eu gosto de trazer essa orientação sempre para os pais, né? Mas a Milena tá dizendo que é só com o profissional da saúde auscultando. Como é que eu vou saber se é chiado de ruído de transmissão ou se é de bronquiolite? Na prática, o que tu tem que identificar é como é que tá o padrão respiratório da criança, se ela tá conseguindo, se ela tá com esses sinais que as gurias trouxeram aqui agora, né? Não vou saber se isso é de chiado ou não, mas na dúvida, o padrão respiratório tá diferente, tem que ser avaliado. Uma coisa que eu gosto de falar para os pais também, para identificar esses sinais, porque pra gente, como profissional, é muito simples, né? Identificar um bebê que tem um esforço respiratório. Mas para os pais, eles têm muita dúvida. Inclusive, eles mandam até vídeos assim, doutora, ele tá com esforço, isso é esforço.
E às vezes a criança tá fazendo algumas pausas ali, tá com mais secreção de nariz mesmo ali, de vias aéreas superiores, e os pais ficam na dúvida mesmo. Então, uma das coisas também que ajuda a identificar é aquele bebê que tá com tanto esforço que ele faz realmente um movimento de cabeça. O bebê fica assim, além de ter a tiragem subcostal, né, que é o afundado das costelas, intercostal, né, furcular, que é aqui no pescoço, o bebê também faz um movimento de cabeça, e isso é bem importante. Às vezes está no colo ali e tu percebe esse movimento, que ele está usando toda essa musculatura respiratória de pulmão, de tórax, para conseguir fazer um bom movimento respiratório e conseguir fazer as trocas de maneira adequada, né? Então, essa é também uma forma para a gente conseguir. A gente já falou que é bronquiolite, os sinais de alarme, né? Então, esses sinais para ir para emergência. E do vírus sincicial. O vírus sincicial, ele causa 70% das bronquiolites. E para ele, a gente não tem vacina ainda, tá? Tem vários estudos, estamos tentando, tem coisa nova surgindo para os próximos anos, mas agora não tem vacina. Só para bebês prematuros, de alto risco, prematuros extremos, cardiopatas, aí a gente tem um anticorpo para usar. Mas para a população geral, para a grande maioria, ainda não tem. Então, para prevenir bronquiolite, é evitar contato de gente gripada com essa criança. Boa. Vou te trazer, Júlia, já uma pergunta. Ótimo. Porque assim, bronquiolite, esse vírus, né, é um vírus que num adulto vai causar uma coceirinha no nariz, uma coriza na criança, no bebê pode causar bronquiolite, né? Quanto mais novo o bebê, até maior o risco de gravidade. E aí a Laura trouxe uma pergunta pra gente. Visita a recém-nascido com máscara, higienização das mãos, sem beijar, ainda assim é perigoso? Gente, o melhor é evitar, né? Assim, claro, ela trouxe vários cuidados que a gente ia citar aqui. Então, o ideal é evitar beijar a mão, pegar a mão, beijar bebê, crianças que não são, claro, pai e mãe, que não estão junto o tempo todo. Se for receber alguém, usar máscara, lavar as mãos. Mas recém-nascido não tem defesas ainda. Então, o ideal é evitar contato com mais gente. Criança rápida. Assim, agora, eu trabalho nos grandes hospitais, né? É muito bebê de 1 mês internando por bronquiolite, positivando para vírus sincicial. E aí a gente pergunta, teve contato com alguém? Ai, bem poucas visitas. Mas as poucas visitas, às vezes são mas a tadinha dele tava com uma rinite. Era só uma rinite. Mas eu já tenho isso há um tempo, né? A rinite, eu sempre falo. E no bebê, a rinite da Dinda dá uma bronquiolite, né? Exatamente, eu falo. Não Então, confie e os na pequenininhos rinite. são os que mais internam. Exato. Então, principalmente antes dos 6 meses. Como a gente falou, quanto menor a criança, menor a força muscular que ela tem, né? Como a Mayara trouxe, desses músculos que ajudam na respiração, e menos defesas ele tem. Então, maior risco para bebês menores de 6 meses. Tá? A bronquiolite pode acontecer até os 2 anos, mas nos pequenininhos ela tende a ser um pouco pior. Para esse bebê que não tem nada de defesa ainda, que nem fez as vacinas dos outros bichinhos que ele poderia prevenir, né? Então não vale a pena. É melhor aguardar um pouco, ainda mais bebê que nasce agora no inverno, tá? Eu chego a ter uma taquicardia quando eu vejo fotos de aniversários de 1 aninho com bebês de colo, assim, recém-saídos na maternidade. Por quê? Porque, assim, nesses locais, tem muita criança. E as crianças que vão na escola com 3, 4 aninhos, pegam muitos resfriados. Esses 10 a 12 que a gente vem falando, né? Então, vai ter criança gripada ali. E vai ter criança que vai abraçar, que vai beijar, que adora bebê e que vai passar algum vírus pro bebê. Então, o legal, claro, é difícil, não dá pra botar numa bolha. Eu sei que o mundo ideal não é assim. Mas a gente tentar evitar contato, principalmente se tá gripado. Eu costumo dizer pros meus pacientes, põe a culpa em mim. Diz que é a pneumo que te pediu, né? Se tá gripado, se escorreu o nariz, se coçou o nariz, não vai visitar. Porque às vezes pra gente parece uma rinite no inverno e é um vírus que para um adulto não tá causando tanto sintoma. E pra criança pode ser muito pior. Então botem a culpa em mim, as minhas costas são largas e vai tudo certo. E isso a pandemia ensinou bastante a gente, né? Como prevenir a disseminação de vírus. Então, cada medida
Cada medidinha a mais, nenhuma é 100% eficaz, mas quanto mais medidas, melhor. Então, a Laura aqui trouxe, né, da higiene das mãos, arejar o ambiente, evitar beijar. Então, assim, no inverno agora, voltando na nossa perguntinha inicial de como prevenir isso tudo, não só o vírus sincicial, como prevenir doenças respiratórias, né? Vamos evitar o frio, além de ser a sazonalidade dos vírus, é em função de aumentar a aglomeração, as pessoas vão mais em lugar fechado. O que faz ficar doente é lugar fechado com outros vírus, não o frio, né? Então, vamos para o parque, mesmo no frio, no inverno, vamos para lugar aberto, vamos passear. Outra coisa legal, agora pegando o que a Antônia estava falando, é justamente as pessoas às vezes falam, pegou bronquiolite porque tá frio, porque mudou a temperatura. Bronquiolite é infecção viral para esses bebês. Quem chia por mudança de temperatura é asmático, né? São quadros de outras doenças. Mas a bronquiolite, ter febre, é vírus, né? Então, claro, a gente sabe que no inverno circulam mais vírus, a gente fica em locais mais fechados e as pessoas estão mais infectadas por outros vírus. A gente está citando os principais, mas existem diversos, né? Então, evitar o contato com essas pessoas gripadas, arejar os ambientes, tudo isso vai evitar também as infecções ao longo do inverno. Vamos reforçar? Então, pode passear ao ar livre? Pode. A criança pode ter contato com frio? Pode. Eu atendi uma família que esses dias falou que não estava culpada de ter deixado a criança brincar porque pegou uma friagem. E aí já estava falando, não vou mais deixar. Na próxima vez ela vamos entrar assim que esfriar. Eu falei, não, vai brincar com a tua criança, vão aproveitar o inverno, não dá para passar o inverno em local fechado. Então, não é a culpa do ar-condicionado, não é a culpa do ambiente que trocou, pro asmático sim, mas a da bronquiolite é de pessoa com secreção contaminada passando para outra pessoa. Então, o frio, ele é um problema porque, como as meninas falaram, a sazonalidade precipita que esses vírus apareçam, mas não é o motivo da criança adoecer. A gente trouxe algumas vezes a palavra asma, né? A doença, outra doença. Então, eu queria trazer agora, até para a gente já linkar, encerrar a bronquiolite falando sobre o tratamento dela um pouco, acho que é importante, né? E daí a gente já entra na asma também, porque ambas são doenças que fazem chiar o peito, né? Chiar o peito é o barulhinho lá do ar entrando num espaço mais estreito. Na bronquiolite está estreito porque está cheio de secreção lá dentro. Não há um broncoespasmo, que é o que acontece na asma, né? Então, tratamento de bronquiolite não é bombinha, não é nebulização, é higiene nasal ali e medidas de conforto respiratório. Às vezes se faz fisioterapia respiratória e é deixar passar o curso da doença. A gente conhece muito esse vírus, a evolução dele, aqueles 3 a 5 dias de piora e depois mais um tempo arrastado até ficar 100%. E alguns vão precisar internar por um conforto, vai precisar de maior ajuda para respirar, mas não é bombinha, não é nada mais. E aí, mas fica essa dúvida, né? Então, até vou trazer já outra pergunta, porque existe esse conceito do bebê chiador, né? A Júlia trouxe o conceito de bronquiolite, que é o primeiro episódio de chiado. Mas e aquele bebê que segue chiando depois, né? Tem 2 perguntas que trazem isso. Uma trouxe a questão da tosse, ela pediu pra gente falar sobre a tosse, a gente já falou aqui da tosse da secreção, né? Quando tratar-se em excesso. Aí ela contou que que o filho dela, de 2 anos, já está em tratamento preventivo após 2 vezes ter tido bronquiolite. E outra mãe comentou de um bebê de 9 meses, segundo resfriado, que faz bronquiolite depois. É normal? Isso indica que ele terá asma? A gente tem, então, bebê chiador, o lactente sibilante, o termo, né? São bebês que podem chiar mais vezes depois de uma bronquiolite. E aí a gente tem perguntas que vão ser feitas ao longo da anamnese, de uma consulta bem detalhada, que vão indicar se essa criança tem maior chance de ser um asmático ou não. A asma mesmo, o diagnóstico vai ser feito bem lá na frente, provavelmente depois dos 2 anos. Mas às vezes, se é uma criança que chia toda mudança de temperatura, pai e mãe asmático, alguns outros fatores que vão ser detalhados na consulta, tu pode pensar antes dos 2 anos em asma, tu não vai esperar até os 2 anos deixando esse bebê chiar, né? Mas a grande maioria ainda assim é viral, né? Então vamos reforçar isso.
Para bebês muito pequenos que fizeram uma bronquiolite, principalmente uma bronquiolite grave, bronquiolite, it é a inflamação dos bronquíolos, que é o final das vias aéreas. Então, toda essa via aérea descama. E até ela cicatrizar, falando de forma que a gente consiga entender, pode levar bastante tempo. E aí, com novas infecções virais, esse bebê vir a chiar de novo, porque o pulmão não está bem recuperado ainda, o que pode levar meses. Então, bebê pequeno que teve uma bronquiolite mais grave pode chiar várias vezes só por vírus e não ter fator de risco para asma. Então, essa diferenciação, o seu pediatra, o seu pneumo vai conseguir fazer melhor. Se essa criança precisa de uma medicação preventiva de asma, né, como foi trazido ali nas perguntas, de uma criança que já estava usando, porque provavelmente é uma criança que já tinha fatores de risco maiores para ser asmático. Às vezes, as famílias vêm em consulta dizendo, tive a primeira bronquiolite, tinha um vírus identificado, foi testado, né? A criança internou, enfim, é um bebê pequeno, eu quero uma medicação preventiva. Bom, infelizmente, não temos, né? Agora, se é uma criança maior, com esses fatores de risco, às vezes, antes dos 2 anos já começar com o tratamento de asma, pode evitar os novos quadros, porque aí não é um bebê que chia só por vírus, é uma criança que chia por esses outros fatores. Então, isso vai ser legal de a gente avaliar em consulta com o seu pediatra de uma forma, ou seu pneumo, de uma forma bem detalhada, porque não é uma receita de bolo, tá? Não é toda criança que teve bronquiolite ou que tem chiados depois, que é um bebê chiador, que vai se beneficiar de medicação, tá? É muito comum isso, né? A gente vê, e a gente vê muitos, assim, chia um monte no primeiro ano, no segundo, terceiro, depois nunca mais. Exato. Então, a gente tem que ter muito cuidado de já dizer que essa criança é asmática, né? E isso traz um peso para a família. Mas é confuso, não tem muita coisa bem estabelecida de tratamento de lactente sibilante, né? E é confuso mesmo para a gente e difícil de manejo para a gente, imagina para as famílias. Mas resumindo, assim, não dá para fechar que essa criança é asmática tão pequenininha, mas o tratamento, a conduta, às vezes é muito parecida, né? Exato. A gente tem perguntas que são o índice preditivo de asma. São perguntas que a gente faz antes dos 2 anos, justamente para tentar identificar. Mas a gente vai ter que individualizar a depender da criança, do paciente, da família, né? Isso vai ser ao longo do acompanhamento. Perfeito. Eu acho que a gente fez um baita panorama, assim, dessa primeira resposta para evitar as emergências, né? A gente falou de... não, a gente não falou muito bem, assim, de controle de doenças de base, né? A gente falou de vacinas, a gente falou de contato, de evitar os quadros virais, mas outra busca de emergências são as crises, né? Crise de asma, crises respiratórias. Então, outra forma de prevenir é controlar as doenças de base, né? Ter um acompanhamento, ver se não tem que voltar com o seu preventivo ou começar para quem não faz. Posso puxar o gancho já Puxa, falar também? Puxa, porque esse é teu campo, né? Não, senão se me deixarem eu vou falando. Falando de doenças de base também. Então, falei de muitas infecções virais, né, tudo, mas a gente tem que reconhecer quando de fato não são só infecções virais. Às vezes as famílias chegam dizendo, ele tá tossindo há 4 meses, sem parar, a tosse piora quando de fato daí muda a temperatura, ou tem contato com fumaça, ou outras perguntas que vão nos fazer pensar mais em asma. E aí, essa tosse não associada a quadros virais, não necessariamente vai melhorar com as medidas que a gente está falando de resfriado ou de bronquiolite. E aí é importante que o pediatra que acompanha a criança, ou se a família não tem um acompanhamento legal, que busque esse acompanhamento com alguém que te escute, identifique, opa, isso já não é mais dentro do esperado. E essa tosse persistente por 2, 3, 4 meses pode ser asma, ou pode ser uma rinite que não está bem tratada. Então, identificar doenças de base que estão piorando. Uma criança com rinite que está sempre com coriza, com secreção, que não está tratada, e que aí pega um resfriado, vai encatarrar mais, né? Então, é legal de a gente identificar as crianças que se beneficiam, sim, das medicações preventivas, de fazer um acompanhamento para que
se tossir durante um resfriado, que seja aquele que a gente falou dos 7, 10 dias, mas que não seja algo contínuo. A gente tem várias outras doenças respiratórias que podem dar essa tosse mais prolongada e que daí sim tem tratamento, tem manejo e tem prevenção, né? Então, não é ficar olhando só a criança tossir a vida inteira. Não, a gente tem tratamento. E aí é legal ter alguém que te acompanhe, que consiga identificar a diferença disso e fazer um tratamento bem personalizado para o teu filho, né? Para que a gente não coloque tudo numa receita de bolo. E o primeiro contato, isso geralmente é identificado naquele médico na emergência, na crise, né? E eu acho que é muito importante os pais terem um acompanhamento pediátrico neste momento, porque nem sempre vai chegar ali no final, né, que é o pneumologista pediátrico, né, o especialista desse lado. Então, para chegar ali, a gente precisa ter o encaminhamento, a gente precisa ter a suspeita, precisa identificar a criança que vai para emergência rotineiramente e faz salbutamol, né? Faz o aerolim, faz as bombinhas, melhora, vai para casa, aí daqui a pouco volta para emergência, faz novamente e fica nesse ciclo de emergência, casa. E peca no acompanhamento, né? E acaba não tendo essa visão do paciente como um todo, porque cada vez na emergência vai ser um médico diferente, né? Não necessariamente vai ser o mesmo médico que te atendeu da outra vez. Então, ter esse acompanhamento longitudinal, ele é muito importante, até para a gente conseguir identificar essa doença de base e poder encaminhar, né, para o especialista fazer um bom tratamento dessa criança e evitar a recorrência dos episódios de crise. Como a gente estava falando, né, que os emergencistas, as emergências estão muito sobrecarregadas e de casos que davam para ser tranquilamente manejados no consultório, com o seu pediatra de confiança, enfim. E aí o emergencista vai chegar o quê? Vai avaliar aquela criança está com chiado no peito, o que a gente vai tentar fazer? Resolver o chiado para poder mandar para casa. Esse é o objetivo do emergencista, né? Do pediatra que está ali na emergência. Milena, então... para. Tem uma pergunta. Tu tá respondendo uma pergunta já, Milena. Manda ver. A Tabata perguntou, como seria uma boa conduta de médico na emergência? Então, né? Vai ser completamente diferente da conduta do pediatra que está no seu consultório com o tempo que o paciente precisa e merece, porque no nosso atual momento, a gente não dispõe desse tempo para avaliar todo mundo no seu contexto. A gente avalia muito pontualmente aquele sintoma na emergência. Então, o papel do emergencista, do pediatra que está lá de plantão, é triar o paciente grávido, o paciente que pode ser avaliado e resolvido a sua questão no consultório. Então, muitas vezes, isso do que a Antônia falou, de o tratamento da bronquiolite não ser a bombinha, é o que o emergencista dispõe naquele momento para tentar amenizar a situação da criança e mandar para casa. Então, o atendimento ideal é aquele emergencista que identifica que a sua criança está grave, que ela precisa de ou observação ou internação hospitalar e alta para a criança que não precisa. Claro, é sempre bom que tenha uma escuta, que a gente consiga avaliar os anseios daquela família, porque não dormir de noite por causa da tosse é o que eu mais escuto na minha semana. E a gente tem que valorizar isso, mas o pediatra do consultório tem esse tempo. O pediatra da emergência não tem. Ele tem muita criança para avaliar, então na minha opinião, o papel dele é fazer essa triagem da criança que tá grave, da que não tá grave, tentar resolver algum sintoma ali já de forma imediata e depois é fundamental o encaminhamento para o seu pediatra, pneumopediatra assistente, para que a gente vá acompanhando essa situação e não somente interferindo nos momentos que a criança descompensou, que ela está em crise, e também saber quando buscar a emergência, né? Que é fundamental. As emergências nessa época ficam caóticas, né? Porque é muito volume de gente e dentro desse volume tem aqueles ali que estão graves, que precisam do suporte de emergência. Então, a gente sabe que chega a 80%, assim, os índices de atendimentos de emergência que podiam ter sido no consultório. Então, eu acho legal a gente trazer agora um pouco, assim, de reforçar essa orientação de quando que eu tenho que ir para emergência, né? Quais são os sinais de gravidade de que eu tenho que buscar um pronto atendimento. Até porque a gente sabe como é difícil ficar numa sala de espera com um bebê pequeno, com uma criança
A gente sabe que mesmo esse índice é alto, mas não porque os pais são irresponsáveis e ficam levando lá. Eles estão preocupados com a criança. Claro. E aí, a preocupação, às vezes, é igual de todos lá, daquele que está gravíssimo para aquele que não é grave, porque a família não sabe se é grave. Então, só que daí o que acontece, né? Vão chegando aqueles com critérios mais urgentes, vão passando, e às vezes tu tá lá com teu bebê de 2 meses com um resfriadinho, que tu tá muito preocupado, mas não foi avaliado gravidade, e tu fica lá 4, 5 horas exposto às outras doenças todas, né? Então, saber identificar quando ir lá é importantíssimo. Isso é legal também que a Antônia trouxe, porque a criança vai com uma queixa, digamos, um vírus para emergência. E lá ele fica horas esperando e pode pegar outros, né? Então, o legal é tentar evitar, perceber os sinais de gravidade que a gente vai comentar, para evitar as consultas em emergência, se a criança pode ser avaliada no dia seguinte pelo seu pediatra, ou, como a gente tem no Recanto, um pronto atendimento com horário agendado, que se não for o seu pediatra, vai ser outro pediatra da clínica, com acesso ao prontuário, com tempo disponível para te escutar, e com horário agendado, que não vai ficar 4, 5 horas em contato com outras crianças gripadas, né? Pegando outros vírus. Mas vamos deixar para nossa emergencista, quem sabe, falar dos sinais de gravidade. Eu até não tenho a especialidade em emergência, mas já atuei bastante em emergência. Já vi bastante casos graves e já peguei todos esses cenários, né? De uma emergência mais tranquila, de uma emergência que eu consigo ter tempo para acolher o pai, orientar, conversar com os pais, acolher as angústias, né? Fazer todo esse atendimento que eles merecem ter, né? Só que tem momentos que vai ter uma criança muito grave, demandando muito da minha atenção, do meu colega que está trabalhando comigo, e às vezes não vai ser um plantão dividido responsabilidade com outro pediatra, às vezes é um pediatra único para atender todas as crianças. E às vezes crianças internadas, crianças que estão ali com muita gravidade. Então, eu acho que é muito importante realmente isso, assim, a gente saber identificar os sinais de alarme para levar essa criança para um atendimento de emergência. Porque é isso, no inverno existe uma superlotação, e inclusive os pais sabem disso porque eles enfrentam essas filas longas de espera, e também a gente vê notícias, né? Notícias, está sendo sempre muito noticiada essa questão da superlotação das emergências, né? Então, sinais de alarme importantes nos quadros respiratórios. Quando buscar a emergência, de fato. Quando buscar a emergência. Crianças que têm esforço respiratório, que é aquilo que a gente falou no início, né? A tiragem subcostal, né? O afundar ali embaixo das costelas, intercostal, entre as costelas. Tu vê o desenho das costelas na inspiração da criança. Furcular, que é aqui abaixo do pescoço, né? Um buraquinho que faz. Batimento de asa nasal, que é a abertura do nariz, né? Para respirar melhor. Então, esses são os principais sinais de esforço respiratório e também o movimento de cabeça, como eu havia citado anteriormente. Além do esforço respiratório, é aquela criança que está respirando muito rápido. E o que é o muito rápido? Cada faixa etária ela tem uma contagem ali de respirações dentro de 1 minuto que a gente identifica que está respirando muito rápido ou que está fora do padrão, né, para a idade daquela criança. E é importante ter essas informações, né, tanto que a gente até fez uma aula, né, Antônia? Uma aula ali junto com a nossa clínica parceira de nutrição, e para ensinar aos pais a identificar esses sinais de alarme, porque isso é muito importante para evitar idas que não há necessidade, né, na emergência, e essa exposição demasiada. Observar o filho é importante, né? Eu nem gosto de trazer números. Qualquer número que me pedem, gente, vamos tentar trazer para a prática, né? Não vou estar contando os pais. Não, então, assim, observa a respiração do teu filho, né? No dia a dia, tu conhece como é que é. E eu tô achando que tá mais rápida. Porque, assim, a gente respira ali 20 movimentos por minuto, um bebezinho recém-nascido pode respirar 60 e é normal. Então, não dá para comparar com a gente, tem que comparar com ele mesmo, né? Então, observar sempre vai ser bom.
E tem outros sinais de gravidade, né? Esses são o que a Mayara trouxe, são os respiratórios, ali, sinais de disfunção respiratória. Mas, assim, a criança tá sonolenta também, né? Tá além do normal dela. Tá vomitando. A gente tá falando muito porque doenças de inverno são doenças respiratórias, a maioria, mas a criança tá vomitando e não tá conseguindo se hidratar. Não consegue mamar, às vezes tá tão cansada, né? Não consegue Exato. mamar, começa a recusar o peito ou recusar a forma de alimentação, não porque não quer, não consegue. Aí aquela criança se torna mais irritada. E isso os bebês pequenos fazem muito, porque o bebê nem sempre ele dá aqueles sinais muito sugestivos. O bebê pequeno é um quebra-cabeça, é aquele bebê que tá muito dorminhoco, ou aquele que tá muito irritado, que recusa o peito. Então essas são também sinais, né? Recusa alimentar, que vai predispor à desidratação, como a Antônia trouxe, também é importante. Perfeito. E aí, esses pacientes, eles precisam ser avaliados logo. E aí, esses pacientes vão chegar na emergência e vão passar na frente, né? E a gente estava falando de evitar emergências. Não sei se as gurias querem trazer mais alguma coisa nesse sentido. O terceiro tópico, assim, de formas de evitar emergência que a gente trouxe, que a gente vai trazer, na verdade, a gente até já pincelou em vários momentos, né? Mas é a gente ter um serviço de confiança. Então, assim, o Recanto Canguru é muito, né, defende muito, já teve episódio só sobre puericultura, né? Então, ter um pediatra de confiança, acompanhar as crianças, elas têm que ter consulta periódica com o pediatra. E nessas consultas, a gente aproveitar o momento, a gente conversar e ser educado sobre essas questões todas, quando que eu tenho que procurar emergência, quando que eu posso esperar para vir aqui, né? Que mais? Tenha uma PED para chamar de sua. Exato. Tenha uma pneumo-PED para chamar de sua. Eu gosto muito de conversar e treinar com as famílias educação e saúde, né? É o que a gente precisa. Então, saber reconhecer esses sinais, depois para os asmáticos, né, ou para crianças que chiam com frequência, os bebês chiadores, treinar a família para identificar o que é chiado, o que é o ronco. No passar do tempo, vocês vão percebendo mesmo a diferença desses sons que a gente falou, para identificar justamente todos esses sinais de gravidade que a gente falou, que vão demandar emergência. Isso é inegável. Se precisa ir, tem que ir para emergência. Mas se dá para guardar o outro dia, tentar vir com quem já conhece, com quem vai dar um atendimento mais personalizado, vai saber se aquele é o normal daquela criança ou não. Então, para a gente tentar fazer as coisas também com mais calma e assim a gente consegue evitar a medicação. Muitas vezes na emergência, a receita acaba sendo um pouco maior, porque o médico de emergência tem que manter aquela criança estável. Ele não vai ter acesso, não sabe como é que essa criança vai evoluir. Exato, ele não vai poder ver a criança no outro dia. E se vier na emergência, talvez vai ser outra pessoa. Então, ele não tem esse acompanhamento que no consultório a gente consegue ter. Se a minha receita for mais curta, digamos, sem antibióticos, sem corticoides, sem outras coisas, eu posso ver no outro dia se piorar. E se eu não puder ver, porque eu estou em outro local, o meu colega da clínica, que também conhece, que tem a mesma linha de pensamento, vai poder ver. O que nos deixa também muito mais tranquilos de ter um acompanhamento longitudinal dessa família, dessa criança, para poder personalizar os tratamentos. Eu não sei vocês, mas eu acho que essa espera é muito educativa. A família, assim, naquele primeiro momento, se desespera, não tem com quem conversar, não tem suporte nenhum. Já nos primeiros resfriados leva na emergência, ela não aprende a desenvolver aquele raciocínio de, ele tá pior. Não, esse aqui já tá fugindo da normalidade, né? Se sempre a gente não aguarda os cursos naturais da doença e se desespera no primeiro momento, não desenvolve esse aprendizado que a Antônia falou de observar o filho, de saber quando as coisas estão, né? E eu acho que essa educação, essa paciência também é uma prescrição que eu falo. Paciência. Vamos observar e aguardar. Isso é bem importante e a gente só consegue ter esse tempo num acompanhamento mais longitudinal mesmo. E às vezes, eu adorei o que tu falou, Milena, e vou começar a falar também. Vou pegar pra mim. Pode pegar. É muito bom, porque assim, eu vejo na prática mesmo, é muito educativo. Quando eles conseguem enxergar por algum motivo, conseguiu passar aquele momento de maior susto e viu que vai melhorar, né? O curso do vírus vai passar. E às vezes tu foi lá no primeiro, segundo dia, alguém já te deu antibiótico lá na emergência e tu já fica pensando que melhorou porque
porque usou a medicação e na maioria das vezes melhorou porque ia melhorar, né? E eu acho até que a gente pode trazer agora, falando em antibiótico, a gente não falou dele, né? De falar vamos falar daquela, 1% que complica, mas assim, vamos falar de pneumonia, de otite, né? A pneumonia, até acho que a gente tem que falar também, né, de raio-x e falar da vacina, do pneumo 13, que existe também. Vou começar de novo, tá? Vai, Júlia! A gente está tendo, infelizmente, um grande aumento do número de pneumonias graves, tá? Então, isso também tem que se prestar atenção. Se a criança está com esses sinais de gravidade que a gente comentou, tem que ir para o hospital, muitas vezes vai precisar de um raio-x, febre persistente, muitos dias, alta, daí seu pediatra avaliou, tudo. Enfim, mas nos últimos anos a gente tem visto mais números de pneumonias complicadas, que precisam de internação, antibiótico na veia, enfim. Para esses pacientes, se coleta os testes de bactérias, né? E a gente tem identificado um aumento eu digo a nível Brasil, né? Não só nos hospitais que eu trabalho. Um aumento do sorotipo 19A. Só para falar, assim, uma comparação. O pneumococo é a principal bactéria causadora de pneumonia. Para ele, a gente tem vacina na rede pública, que é a vacina Pneumo 10, que cobre contra os 10 tipos mais comuns. O 19A, que, como se a gente fosse comparar com o Covid, que fica mais fácil para a gente entender as variantes, né? Existem várias variantes das bactérias também. Tá? E esse sorotipo, essa variante, ela não é coberta na vacina do SUS. Ela é coberta na vacina 13 valente. Parece uma pequena diferença de 10 para 13. Mas nos últimos anos está aparecendo muito mais esse caso e que causa pneumonias mais graves. Então, a gente tem estudos das cepas identificadas no Brasil em 2022, agora fechou o estudo faz poucas semanas, e 57% dos casos que conseguiram identificar foram o 19A. Então, um índice muito alto. E isso só é testado, claro, quando a criança está internada, que faz nos exames, nas culturas, né, que a gente chama ou de sangue ou do líquido, quando precisa drenar no pulmão. Mas é um índice muito alto para um tipo só. Então, quem é meu paciente provavelmente já ouviu, quem é paciente das gurias também, a gente tem outras opções de vacinas também para aumentar a proteção. E a vacina 13 valente, ela tem na rede privada de vacinação. Então, vale a pena a gente vacinar as crianças. E, às vezes, pacientes maiores, as famílias me perguntam, mas eu já fiz a do SUS no calendário, posso fazer uma dose de reforço? Pode. A gente pode reforçar com a pneumo 13, né, a 13 valente, depois em crianças maiores mesmo. Então, formas de prevenir infecções graves, infecções bacterianas, são vacinas também. Então, reforçar o calendário vacinal dessa criança e identificar esses sinais. Se tem sinais de piora, a gente provavelmente, o seu pediatra ou emergencista vai pedir um raio-x, vai identificar a pneumonia. Lembrando que nem tudo que aparece no raio-x é pneumonia, né? E toda pneumonia, Júlia, precisa de raio-x, ou precisa de internação, ou precisa de controlar depois e ver se tratou a pneumonia. Fazer um raio-x de novo. Acho que a palavra pneumonia traz uma carga grande, né? E vamos contar, assim, que muita pneumonia a gente vai tratar no consultório, a criança vai estar em casa, não vou precisar nem fazer raio-x. Perfeito. Como é que é? Pneumonia não precisa de raio-x, tá? O diagnóstico é clínico. Conceitualmente, se a criança tá estável, sem esses sinais de gravidade que a gente conversou, e tem uma ausculta, quando a gente examina, que é sugestiva, que toda a tua anamnese leva a pensar em pneumonia, tu começa com antibiótico guiado para pneumococo, né? Então, voltado, não precisa... Às vezes as famílias dizem, quero um antibiótico mais potente. Não, é um antibiótico específico para aquele tipo de infecção, né? Que a gente tem que usar, para evitar também aumento de resistência bacteriana. Então, o diagnóstico é clínico. Se a criança está piorando e a gente pensa em complicações de pneumonia, é que a gente precisa de um raio-x. Tá? E
mesmo que essa criança tenha feito um raio-x e ela tenha um achado, uma consolidação, uma atelectasia, que são diferenças ali no raio-x que a gente pode pensar, isso é uma pneumonia, isso precisa de antibiótico? Nem sempre precisa, tá? Tem pneumonia viral, tem outros tipos. Lembrando que vírus ainda assim é o principal. Então, o seu pediatra, ou o emergencista, ou o pneumo, vai fazer essa diferenciação, vai ver que casos precisam de internação, que casos precisam de raio-x e que casos precisam de antibiótico. Então, não é porque tem alguma coisa alterada no raio-x que isso é igual a antibiótico, a internação, a gravidade. Quanto a controle radiológico, fazer um raio-x de avaliar a cura de pneumonia, não. Isso não, só se a gente precisa de fato avaliar uma complicação, casos muito específicos que o seu pediatra ou o seu pneumo vai conseguir diferenciar. Mas via de regra não se faz controle radiológico, controle com raio-x de cura de pneumonia. A melhora clínica é mais evidente. A gente vem numa onda, né, que muito positiva de segurar a mão, né? Exato. Então, assim, a gente tá falando do raio-x, porque é irradiação numa criança pequena, e o antibiótico, né? A gente descobriu o antibiótico, meu Deus, antibiótico salvou vidas, salva vidas, mas teve um uso exagerado que acabou selecionando bactérias resistentes, e a gente daqui a pouco tem que estar usando antibióticos cada vez mais amplos e às vezes indisponíveis, daí tem que internar, tem que fazer intramuscular, endovenoso. Então, a gente quer segurar a mão nos antibióticos também, né? Então, a Júlia estava trazendo das pneumonias, que nem toda pneumonia também precisa de antibiótico. E sobre as otites, vamos voltar lá no início que a gente estava falando da secreção, daquele monte de secreção, e que às vezes faz otite. Posso pegar um ganchinho só Pega, finalizar fala. ali? Às vezes se faz um raio-x muito precoce depois de uma pneumonia e ainda tem lesão, ainda pode ser a mesma pneumonia já tratada. Porque a melhora radiológica no raio-x é muito mais tardia que a melhora clínica. Tá? Então, evitar fazer... Às vezes acham que é pneumonia de repetição. Vai ser mais ansiogênico até, Exato. né? Tu vai ver, nossa, tem ainda, Então, vai querer mudar o tratamento, dar um... Linkando também com o antibiótico, tem que trocar o antibiótico porque não tratou. Às vezes é mais ansiogênico, a criança clinicamente está melhorando. Exato. Mas só não vai mudar a conduta. Acho que é legal saber que um raio-x uma semana depois pode ter exatamente a mesma lesão, né? Então, só para saber que não é outra pneumonia, uma pneumonia que não foi tratada, tá? Então, legal da família saber isso também até para se pedirem, saber que pode ser a mesma, tá? E já tratada. A clínica sempre vai ser soberana, né? Certeza. Eu não vou tratar um raio, assim como eu não vou tratar, trazendo para otite, né? Ai, será que eu preciso levar na emergência para verem o ouvido? Porque vai que tem uma otite e eu não tô tratando. A otite também a gente vai tratar baseado na clínica. Então, a maioria das otites vão melhorar sozinhas. Né? Então, a paciência que a Milena prescreve, né? A receita que a gente falou que o emergencista às vezes não tem a confiança de que como é que vai evoluir essa família, esse paciente, como é que se a família vai levar para um atendimento de novo, acaba dando já a receita, né? Mas a maioria das otites não precisa de antibiótico, né? A maioria das otites que eu atendo, a criança tá batendo palma, espoleteando no consultório. E aí eu vou examinar, porque a família trouxe para uma tosse, febre prolongada. Eu falo, o ouvidinho, eu tô examinando aqui, tá vermelhinho, o tímpano tá opaco, tá com sinais aqui, às vezes nem tem um abaulamento, que é aquela que nós médicos sabemos identificar ali, avaliando na otoscopia. Tá com sinais clínicos de que sim, tem catarro acumulado no ouvido, mas a criança clinicamente está muito bem. É recém o início da situação da disseminação dos vírus respiratórios. Eu já vou queimar meu antibiótico agora, nesse primeiro momento, sendo que a criança está clinicamente bem, ela não está nem com o ouvido incomodando, otalgia, que é dor de ouvido, eu não sei se vocês já tiveram, eu já tive, é um negócio inignorável, não tem, então inventei uma palavra, não tem como conviver com aquilo. Então a clínica vai nos mostrar, aquela criança que está, claro, com todos os sinais, os sintomas, mas a clínica compatível, é essa criança que a gente com certeza vai indicar o antibiótico. Nas outras não tem problema esperar. Se a criança tá bem, eu identifiquei a otite, mas a criança tá ótima, a gente pode intensificar a higiene do narizinho, esperar mais umas 48 horas e ver como essa criança evolui. Nem tudo é raio-x, nem tudo que eu vi eu preciso tratar. Às vezes a gente precisa de tempo e acompanhamento.
Eu acho que isso é muito importante da gente saber. E eu acho que é importante também os pais entenderem que tudo isso que a gente está dizendo tem respaldo científico, tem estudo. A gente não diz... claro que muito do nosso atendimento é baseado na nossa experiência como profissional, mas tudo isso tem estudo, são pessoas que estão ali dedicando a vida, né, a identificar a melhor terapêutica possível. Então, nessas otites que são unilaterais, que é de um lado só, realmente tem ali nos guidelines dizendo você pode usar ou não usar antibiótico. A decisão é baseada nos critérios clínicos, né? É claro que naquela otite que tem saída de secreção purulenta pelo ouvido, que tem otorreia, que a gente diz, ou na otite que está nos 2 ouvidos, isso sim, daí assim, a gente abre mão do antibiótico porque a gente sabe que a evolução vai ser mais rápida, né? A evolução de melhora vai ser mais rápida. Mas não necessariamente a gente vai ter que usar em todos os casos. E por isso que é tão importante também, né, a questão do acompanhamento. Vou sempre trazer isso do acompanhamento, né? Vejo meu paciente hoje, amanhã o pai me manda, olha, a criança tá piorando, tá ficando com muita dor, tá muito abatida, tá prostrada. A febre persistente, né, outra indicação. A febre alta e persistente, né? Então, aí sim a gente fala, não, realmente, acho que a gente precisa abrir mão de um antibiótico para ajudar essa criança melhorar mais rápido. E bem importante isso, para a criança melhorar mais rápido, porque ela se curaria sozinha, mas às vezes a evolução seria mais devagar. Então, o antibiótico vem nesse papel, de ajudar na otite a curar mais rápido. E evitar complicações, né? Alguns bebês pequenininhos, menor de 6 meses, têm uma otite e tem que tratar. Tem sinais que indicam a gente, critérios que indicam a gente tratar, né? Acho que a gente já estamos aqui 1 hora conversando, né? Vamos começar assim a resumir o que a gente falou, trazer tópicos importantes, o que vocês acham. Então, assim, prevenir, né? Saber quando buscar e ter um pediatra de confiança, um serviço de confiança. Eu vou trazer aqui para a nossa clínica, né? A gente tem ali na clínica, porque assim, agenda de pediatra, gente, agenda de pediatra, WhatsApp de pediatra, nessa época estamos todas, hoje a gente tá arrumadinha aqui, né, mas estamos tudo descabelada, enlouquecida com essa época, então às vezes a gente não vai dar conta, então é importante a gente ter a referência do pediatra, mas lá no Recanto, justamente porque eu não dava conta, eu via muito essa necessidade, né, de ter um serviço que teria onde eu vou mandar meus pacientes quando eu não conseguir encaixar para ver, né? Então, lá no Recanto, o ideal é sempre tentar o encaixe com o seu pediatra, mas não conseguindo buscar um lugar de confiança com hora marcada, aquelas questões que a Júlia comentou. Então, lá na clínica, a gente tem o pronto atendimento, né? Que é com hora marcada, que vai ser atendido com calma, por um profissional de confiança, com acesso ao prontuário da criança. Então, isso tudo seria o ideal de buscar quando não há sinal de gravidade, né? E hoje eu vejo que várias outras clínicas estão fazendo isso também. Então, tenham sempre como referência, assim, tentar buscar o seu local de atendimento que conhece o seu filho. E também depois, bom, não consegui falar com o meu local de atendimento, precisei buscar emergência. Saindo da emergência, sempre pega o boletim de atendimento, que vai ter ali o que foi visto pelo colega. Por favor, peguem o boletim de atendimento. Exato, porque a gente não consegue ajudar. Às vezes me pedem, ai, doutora, prescreveram isso aqui, será que eu dou? Eu não tenho como, eu não posso ser irresponsável de dizer que não, né? Agora, me manda o boletim, eu vejo que o exame físico está descrito todo normalzinho, não tinha nenhuma otite, não tinha suspeita de pneumonia. Gente, segura esse antibiótico, traz ele aqui para eu ver. Então, pegar o boletim de atendimento e buscar o seu pediatra mesmo depois de um atendimento, né? É muito difícil pra gente, como profissional, dizer que o nosso colega ali tá errado, passou antibiótico sem necessidade. A gente não sabe o que o pediatra viu ali, né? É claro que nós, estudando, a gente tem um senso crítico, às vezes, de uso desnecessário, mas é muito difícil, depois que iniciou um tratamento, a gente falar assim, não, tu tem que parar esse tratamento. Ele é inadequado. Mas
eu não sei o que foi visto ali naquele momento. Então, essa questão do boletim de atendimento é muito importante. E tem muitos locais que não dão o boletim de atendimento, mas isso é um direito do paciente, ter aquelas informações, né? Porque essas informações, elas são registradas, né? Então, é muito importante também para poder levar, né? Para o pediatra, para ser avaliado. Fazer essa solicitação, né? Vocês querem cada uma acrescentar mais alguma coisa que acha que não falamos, importante? Eu acho que vamos bem. Eu lembrei, a gente falou do antibiótico, eu queria alertar também o uso do corticoide, né, gente? Não precisamos nos estender nisso, mas assim, prednisolona, prednisolona, Corticoide. esses remédios, eles têm corticoide. Corticoide, o uso dele via oral, com absorção sistêmica, tem efeitos colaterais a longo prazo, cumulativos. Não é remedinho, xaropinho para tosse, para qualquer crise. Deveria, inclusive, ter retenção de receita. Não deveria ser vendido assim, né? Então, não usem nunca essa medicação por conta, tá, gente? Quando o médico está avaliando, ou em emergência, ou em consultório, e prescreve o corticoide, ele está pesando, porque ele sabe todos esses riscos e do efeito a longo prazo do uso frequente. Então, não é um xarope de tosse, de ir na farmácia comprar coide, comprar prednisolona. É algo muito pensado para crises muito específicas. Então, quanto menos, melhor. E se a gente prescrever em algum momento, a gente vai estar pesando esses efeitos colaterais e vendo o que é o ideal para o paciente naquele momento. Perfeito. Que também o oposto também é ruim às vezes, Exato. né? Que nem eu comentei de pedir para o paciente me mandar o boletim, porque fica essa desconfiança sempre no profissional da emergência. E, ele mandou dar corticoide, antibiótico, eu não vou dar. É perigosíssimo isso, né? Não tome essa decisão por conta, tá? O ideal é evitar antes aí da emergência, preferir ir no seu pediatra e tudo mais. Mas uma vez que foi, é muito perigoso, né? Tá prescrito e eu achar que eu não vou dar. Então, sempre tenho essa orientação. É importante reforçar, né? Só para deixar essa mensagem bem marcada, porque os pais, eles trazem isso como uma demanda, assim. Um xarope para tosse. O que eu posso dar? Eu ouvi falar do Predzin, o corticoide. O corticoide, ele é um hormônio. Ele interfere todo o funcionamento hormonal da criança. Interfere no crescimento, no sono. Então, aquele corticoide que é dado de noite, que atrapalha o sono da criança, e os pais não recebem essa informação na hora que tem ali na prescrição. Então, e também o uso além, né, dos 5 dias ali, que geralmente é o que é usado, o uso para depois de 7 dias ali, um uso mais prolongado, tem que ser feita uma redução gradual de tão importante que é essa medicação. A gente não pode tirar de sopetão, porque a criança pode fazer uma insuficiência adrenal, que é um quadro gravíssimo. Então, é importante para os pais entenderem que é uma medicação tanto quanto um antibiótico, tanto quanto um remédio para convulsão, é uma medicação que tem efeitos colaterais importantes e que deve ser indicada com muito cuidado. Perfeito, Mayara. Quer falar mais alguma coisa? O melhor xarope para tosse é a lavagem nasal. Perfeito. Isso. Gente, esse episódio tá sensacional, né? Quanta coisa importantíssima a gente trouxe aqui. Eu até vou dizer para vocês, ó, a gente já tá no outono, já tá no frio, mas o inverno começa a semana que vem. Este podcast é um pré-requisito. Se você tem filho, criança em casa e tá entrando no inverno agora, é pré-requisito para entrar no inverno. Tá entrando na escola, na creche, pré-requisito, tá, gente? Tem que assistir para evitar os estresses e evitar quando chegar lá o auge de um pacientezinho tá doente, o filho tá doente e ficar inseguro. Desespero, ir para emergência, seja o que Deus quiser. A gente não precisa, não termina quando acaba, né? Não acaba quando termina. Tem comentários, tem Instagram. Vamos seguir conversando ali. Tirem suas dúvidas com a gente. A nossa ideia, o recanto se chama recanto para ser recanto, né? Então, ir para evitar estresse nas famílias e cuidar das famílias. Então, a gente está aqui, contem com a gente. Se não, em consulta aqui nos comentários. O que a gente puder ajudar, a gente vai ajudar. As gurias vão estar também participando. E a gente não vai ter mais episódios semanais, por enquanto, mas daqui 2 semanas a gente volta com um episódio que vai estar muito show também.
E muito obrigada por vocês nos escutarem. E pelas gurias participarem. A gente tá no nosso 5º episódio, né? É uma baita experiência já, mas ao mesmo tempo tão pequenininha. A gente ainda espero contar com a participação de vocês, assim, de sugestões de temas, né? De trazer contribuições. Muito obrigada, então. E até daqui 2 semanas para mais um cafezinho. Até mais, pessoal. Até. Tchau, tchau.